Olá, meus queridos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, nós vamos resolver a questão 18 do vestibular da UES de 2020.2. Então, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, dá aquela força e se inscreve aqui embaixo. Então, vamos lá para a questão. Se mzão e mzinho são, respectivamente, os valores máximo e mínimo que a função real de variável real f de x, que tem essa lei de formação, tá? Então, a média aritmética entre mzão e mzinho é igual a... Então, galerinha, mais uma questão aqui que a UES vem cobrando conhecimentos de máximo e mínimo de funções trigonométricas, tá? Esse aí é um assunto muito recorrente, então fica ligado, beleza? Bom, para resolvermos essa questão, a gente vai ter que usar aqui uma igualdade trigonométrica, tá? Que inclusive é a igualdade fundamental, que me diz o seguinte, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1, beleza? Para qualquer que seja o x. Bom, se a gente sabe que essa igualdade é verdadeira, então eu posso isolar o seno ao quadrado de x, e então a gente vai obter que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, beleza? Então, essa é a igualdade que a gente vai precisar para resolver essa questão. Voltando aqui, então, para a função, a gente tem que a função f de x ela é igual a 2 vezes o seno ao quadrado de x mais 5 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, como a gente obteve um valor para o seno ao quadrado de x em função do cosseno, nós vamos substituir essa igualdade encontrada na função f, tá? Então, onde tem seno, a gente vai reescrever como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Logo, a gente vai ter que a função f de x é igual a 2 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x mais 5 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Com essa substituição, a nossa função ficou dependendo apenas do cosseno, tá? Então, antes ela dependia do seno e do cosseno, agora ela depende apenas do cosseno. E aí a gente pode aqui aplicar a propriedade distributiva, onde esse 2 ele vai multiplicar 1 e ele vai multiplicar menos cosseno ao quadrado de x. E aí a gente vai obter o seguinte, que a função f de x é igual a 2 vezes 1 é 2, 2 vezes menos o cosseno ao quadrado de x é menos 2 cosseno ao quadrado de x. E o restante a gente repete, mais 5 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Ok? Com isso, a gente pode juntar esses dois termos. Ó. A gente pode somá-los, porque os dois dependem do cosseno ao quadrado de x. E aí a nossa função f ela vai ter uma carinha mais amigável. A função f vai ser igual. Vamos colocar aqui o cosseno na frente. Ó. Menos 2 cosseno ao quadrado de x mais 5 cosseno ao quadrado de x dá igual a 3 cosseno ao quadrado de x. E a gente pode somar aqui ó, o 2 com 1, né? Vai ficar, na verdade, 2 menos 1, que é igual a 1. Então, essa função aqui descrita no enunciado, ela vai ter essa cara aqui de forma mais simplificada, tá? Bom, se a gente quer, então, determinar o valor máximo e o valor mínimo, ou seja, mzão e mzinho, como a nossa função depende do cosseno ao quadrado de x, a gente precisa ver quais são os valores máximos e mínimos para o cosseno, tá? E no caso aqui a gente tem que o cosseno ao quadrado de x, ele vai ter o valor máximo igual a 1, tá? Por quê? Porque o cosseno varia entre menos 1 e 1. Então, o maior valor possível para o cosseno ao quadrado vai ser 1. E o menor valor possível vai ser o zero, beleza? Ok. Agora que a gente sabe os valores máximos e mínimos para o cosseno ao quadrado, agora a gente verifica quais são os valores máximos e mínimos da função f. Como que a gente faz isso? Nós vamos verificar dois casos. O primeiro deles é quando o cosseno de x for igual a zero. Então, o que vai acontecer com a minha função f? A função vai ser igual a 3 vezes 0, que é o valor do cosseno ao quadrado, mais 1. 3 vezes 0 é 0, e 0 mais 1 dá 1. Então, a função f
de x ela é igual a 1, caso o cosseno ao quadrado de x seja igual a zero. E o segundo caso que a gente vai ver é o caso onde o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, nesse caso, a minha função f ela vai assumir o seguinte valor: 3 vezes cosseno ao quadrado de x, que nesse caso é 1, mais 1. Então, a função f vai ter valor igual a 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Beleza? Então, esses aí, ó, f de x igual a 1 e f de x igual a 4, são os valores extremos da função f. Ou seja, o valor máximo é 4 e o valor mínimo é 1. Então, esse cara aqui é o mzinho e esse cara aqui é o mzão. Como ele está querendo que a gente determine a média aritmética entre esses dois caras, a média vai ser mzão mais mzinho dividido por 2. Ou seja, 4 mais 1 dividido por 2. 4 mais 1 é 5 e 5 dividido por 2 é igual a 2,5, beleza? Então, o gabarito para essa questão é a letra B.